Como fazer o coração arder de amor à Eucaristia. Primeiro, pedir o desejo antes de tudo. Ninguém ama por decreto. O amor à Eucaristia não nasce do esforço da vontade apertada, mas de uma graça que implora: Senhor, eu não te amo como mereces. Dá-me o amor que me falta. Esta é a oração mais honesta e mais fecunda que um coração frio pode rezar. Quem reconhece a própria tibieza e leva ao sacrário já começou a arder, porque o reconhecimento da própria pobreza é o primeiro lampejo de amor. Deus nunca despreza um coração que confessa não saber amar, mas quer aprender. Comece então por aí. Não finja um fervor que não tem. Entregue a Ele a frieza que tem e peça que a transforme. Voltar à missa como quem volta ao Calvário. Não basta ir, é preciso estar. Estar com antecedência, calar o telefone, calar as vozes, calar o tumulto interior. E dizer a si mesmo antes do canto de entrada: aqui, agora, hoje, o céu vai abrir-se e Deus vai morrer e ressuscitar por mim. Acompanhe cada gesto do sacerdote com os olhos da fé. No momento da elevação, adore em silêncio aquele que se ergue diante de ti. Uma só missa vivida assim, com o coração desperto, vale muito mais do que qualquer obra humana. E quem assim participa descobre que não sai da igreja o mesmo, sai marcado, ferido de amor. A missa independe do padre, depende de Cristo. Portanto, se eu digo que entrei, que saí do mesmo jeito que entrei, a culpa é minha. Comungar com fome e nunca por hábito. Antes de receber Jesus, acorde e desejo. Quem é que vai entrar em mim daqui a instantes? Não se aproxime da comunhão como quem entra numa fila comum, por costume, distração ou pressão dos outros. Aproxime como quem tem fome de Deus, como quem sabe que a alma não vive de ideias bonitas, mas do pão vivo descido do céu. A fome eucarística nasce quando a alma percebe que nada neste mundo basta, nem afeto, nem sucesso, nem prazer, nem descanso, nem aplauso. Só Cristo alimenta o fundo, o mais fundo do nosso coração. Por isso, venha sempre à missa com fome de Deus. Fome de perdão, fome de pureza, fome de sentido, fome de força, fome de céu. E se essa fome estiver fraca, peça: Senhor, dá-me fome de ti. Recupere o assombro. O maior inimigo do amor à Eucaristia não é a descrença, mas a indiferença e o costume. Foi por excesso de familiaridade que se perdeu o espanto diante do inconcebível. Não é um pãozinho bento, é o próprio Deus. O Deus que fez as estrelas cabe num pedaço de pão e se deixa consumir por criaturas de barro. Lute contra o entorpecimento do hábito. Peça os olhos de quem comunga pela primeira vez.
Pare ao receber a hóstia e deixe a alma estremecer. Não é símbolo, não é lembrança, é Ele. Quem recupera o assombro, recupera o fervor. Porque o coração só arde diante daquilo que ainda admira. Saiba falar com Jesus. Depois da comunhão, não procure palavras complicadas. Procure palavras verdadeiras. Diga-lhe primeiro que Ele é bem-vindo no seu coração. Jesus, fica comigo. Não passes por mim como uma visita. Depois entregue-lhe tudo sem teatro. Seus pecados, medos, cansaços, as pessoas amadas, falecidas, feridas antigas, tentações repetidas, decisões difíceis. Use de modo especial a palavra que foi proclamada naquela missa, na homilia ou na própria palavra. Se pergunte: Senhor, o que essa palavra quer mudar dentro de mim? Onde foi que ela me feriu? Onde ela me consolou? Que decisão essa palavra pede para mim hoje? E converse com Ele a partir da palavra que foi proclamada naquele dia. Fale como filho, como pobre, como alguém que acabou de receber o próprio Deus. E depois cale-se. Porque a comunhão não é só conversa, é intimidade. Há momentos em que a melhor oração é deixar Jesus amar em silêncio aquilo que nem você sabe explicar. Quem comunga bem não sai correndo, recolhe a palavra, guarda a homilia no coração e transforma tudo em diálogo vivo. Adorar antes de entender. Há almas que querem primeiro compreender, sentir, resolver, para só depois se ajoelharem. Mas a Eucaristia não se conquista pela inteligência, recebe-se pela fé adorante. Diante do sacrário, não é preciso ter frases bonitas, nem emocionalismos, nem pensamentos elevados. Basta apenas ficar com Ele. Ficar como filho diante do Pai. Ficar como um pobre diante do pão. Como um doente diante do médico. A adoração silenciosa purifica o olhar. Pouco a pouco, aquilo que parecia antes silêncio começa a pesar como presença. Aquilo que parecia ausência começa a queimar como companhia. Há uma pessoa dentro de mim, uma pessoa divina. Quem aprende a permanecer diante da Eucaristia, aprenderá que Deus permanece com ele. Não abandonar a Eucaristia nunca. Nenhum relacionamento, paixão, amizade ou dependência afetiva pode ocupar o lugar daquele que se entrega por inteiro no altar. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando alguém afasta você da missa ou da comunhão, esse vínculo deixou de ser amor e começou a virar ídolo. O amor humano é santo quando leva a Deus, mas torna-se perigoso quando exige que Jesus seja deixado para depois. Também nas provações não fuja do sacrário. Chore diante dele, cale-se diante dele, mas não abandone aquele que permanece com você. A Eucaristia nem sempre tira a cruz,
mas sempre dá força para carregá-lo. Não abandone Jesus Eucarístico por causa de dinheiro, de seduções, de promessas protestantes que enfraquecem a própria fé. O dinheiro pode roubar o domingo, a oração, a consciência e a liberdade. As seduções podem oferecer prazer, aplauso e alívio rápido, mas deixam a alma vazia. Nenhuma proposta espiritual que negue ou diminua a presença real de Cristo na Eucaristia pode substituir o altar onde Jesus se está com o seu corpo, sangue e alma e divindade. Nenhum culto protestante chega perto do que é a Santa Missa. Quando tudo tentar afastar você da missa, repita como Pedro: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Permaneça com Jesus Eucarístico, mesmo quando custar, sobretudo quando custar. Visitar Jesus escondido. O amor cresce quando se procura o amado fora das horas obrigatórias. Entre na igreja num dia comum, quando não há música, nem assembleia, nem solenidade, nem padres, nem trabalho pastoral. Aproxime-se do sacrário e diga simplesmente: vim porque Tu estás aqui. Essa visita pequena, escondida, sem plateia, tem um valor imenso, porque o amor verdadeiro se prova quando ninguém vê. Há muitos sacrários abandonados no mundo, muitas lâmpadas acesas diante de um amor quase esquecido. Fazer companhia a Jesus é reparar, consolar e corresponder ao seu amor. E quem visita o Senhor no silêncio, descobre que não foi apenas visitar, foi visitado por dentro. Aprenda a reparar. Amar a Eucaristia é também sofrer pelo amor que não é amado. Não com amargura, nem com superioridade, mas com uma dor de filho. Uma dor que se importa com aquele que não é amado. Quantas comunhões frias e sacrílegas de leigos e padres. Quantas missas distraídas ou mal celebradas pelo povo e pelos padres. Quantos sacrários ignorados. Quantas irreverências e descaso, descuido diante do corpo do Senhor. A alma eucarística, antes de corrigir, quer reparar. Comece dizendo: perdão, Senhor. Também eu muitas vezes tratei com indiferença a Eucaristia. A reparação nasce desse espanto dolorido. Deus se entregou por inteiro e nós muitas vezes respondemos com migalhas. Repare que com uma genuflexão mais consciente, com uma missa melhor vivida, com uma comunhão mais preparada, com uma hora silenciosa diante dele, o amor que repara não muda o passado, mas oferece ao Senhor o próprio coração, para que Ele descanse no seu coração. Guarde o seu corpo como um verdadeiro templo do Espírito Santo. Quem comunga não recebe uma ideia, mas o corpo vivo de Cristo. Por isso o amor à Eucaristia precisa descer para a carne, para os olhos, para os gestos,
para os hábitos, para a maneira de viver. Não se pode receber o corpo santo e tratar o próprio corpo como instrumento de vaidade, vício, impureza ou desordem. A Eucaristia educa a castidade, purifica os desejos, reorganiza os afetos e devolve ao corpo a sua dignidade de templo do Espírito Santo. Depois da comunhão, os olhos devem aprender a ver melhor. A boca deve falar com mais pureza. As mãos devem servir com mais delicadeza e piedade. E o coração deve desejar mais verdade. Servir na pastoral sem ferir a comunhão eucarística. Quem se alimenta do corpo de Cristo não pode viver rasgando o corpo de Cristo com brigas, contendas, fofocas, invejas e disputas pequenas. A Eucaristia deve formar em nós um coração de servo inútil, não de acusador, não de rival do irmão. Deve fazer de nós construtor de unidade, não incendiário de conflitos, na igreja ou na família. Por isso, quem comunga precisa vigiar a língua, purificar as intenções e fugir de transformar o serviço em vaidade, o ministério em palco, a pastoral em território e a comunidade em campo de batalha. Não adianta aproximar-se do altar com as mãos postas e depois usar a boca para destruir as pessoas. Servir de modo eucarístico é preferir a paz à vitória, a caridade à razão, o silêncio humilde à fofoca venenosa, a reconciliação ao ressentimento. Quem ama Jesus na hóstia deve aprender a reconhecê-lo também no irmão que o incomoda. Faça da sua vida uma procissão. A missa termina, mas a Eucaristia continua querendo passar pelo mundo através de você. Quem recebeu Cristo deve levá-lo para casa, para o trabalho, para a mesa, para as conversas, para a família, para os conflitos, para os pobres, para os cansados. A procissão mais difícil não é aquela que atravessa as ruas enfeitadas hoje. É que atravessa a segunda-feira, atravessa a impaciência, a rotina, a família ferida e o cansaço escondido. Ser eucarístico é tornar-se presença que alimenta, palavra que pacifica, silêncio que acolhe e gesto que serve. Se Cristo entrou em você como pão partido, sua vida precisa partir-se em caridade. A comunhão que não vira serviço ficou parada no caminho. Ame o sacerdócio. Não existe Eucaristia sem sacerdote, porque Cristo quis colocar seu corpo nas mãos frágeis de homens chamados, consagrados, configurados a Ele, mas fracos. Por isso, quem ama a Eucaristia aprende a amar o sacerdócio, rezar pelos padres, defendê-los da maledicência, sofrer com suas quedas sem desprezar o dom, sustentar a fidelidade deles com a oração e penitência, buscar sempre a comunhão e a obediência. O sacerdote não é amado porque é perfeito, mas porque carrega um mistério maior do que ele, que é perfeito. Suas mãos podem ser pobres, cansadas e feridas,
mas nela Cristo desce ao altar. Cristo empresta o corpo, as mãos e a voz do sacerdote. Amar o sacerdote é reconhecer que, pela voz de um homem, o céu toca a terra. E que, sem essa voz consagrada, os altares ficariam em silêncio e vazios. O maior presente que você pode dar a um padre é ter amor que doa no peito pela missa e pela Eucaristia. Pedir a graça de morrer eucarístico. O amor à Eucaristia deve chegar até a última hora da sua vida. Peça desde agora: Senhor, não me deixes morrer longe de Ti. Dá-me a graça do viático, da última comunhão, do último olhar para o Teu corpo santo. Peça com insistência isso. Morrer olhando para Jesus. Uma vida cristã bem vivida é uma longa preparação para esse encontro final, quando já não haverá véus, espécies sacramentais, distância nem espera. Quem aprende a viver da comunhão, aprende a morrer com esperança. E no fim, o mesmo Jesus que tantas vezes entrou escondido na alma, virá sem véus levá-lo consigo. Aprenda com Maria a receber Jesus. Ninguém amou a Eucaristia como Maria, porque ninguém recebeu Cristo com tanta pureza, silêncio e entrega. Antes de comungar, peça a ela um coração parecido com o seu, humilde para acolher, limpo para guardar, atento para adorar, forte para sofrer na cruz, junto à cruz. Maria ensina que receber Jesus não é apenas tê-lo dentro de si, mas deixar que Ele forme tudo por dentro. Pensamentos, desejos, palavras, escolhas e dores. Peça sempre a ela: minha mãe, me ensine a comungar. Ela foi o primeiro sacrário. Nela o Verbo encontrou casa, carne e silêncio. Quem se aproxima da Eucaristia pelas mãos de Maria não comunga de qualquer modo. Aprende a dizer com a vida inteira: faça-se em mim segundo a Tua palavra. E por fim, comungue sempre. Comungue o máximo que você puder. Busque sempre a Santa Missa. Não tenha preguiça. Cada comunhão é única na sua vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,